período aquisitivo, começa o período concessivo, onde agora o funcionário vai ter um tempo para o patrão dar as férias para esse funcionário. Isso é para empresa privada e empresa pública, tá? Para servidor público e para privado. Esse direito é para todos os trabalhadores, ok? Então, você trabalhou 12 meses, você tem direito às férias. Só que isso não quer dizer que você vai ter férias imediatamente. Ainda tem um período concessivo que são mais 12 meses que o seu empregador tem para te dar essas férias, ok? Nos próximos 12 meses você vai ter direito a gozar essas férias. Ah, mas se ele não me der férias nesse período, aí ele vai ter que te pagar as férias em dinheiro e vai ter que pagar uma multa também, ok? Então, quando você não recebe não tem as férias dentro desse período concessivo, seu empregador não te concede elas, você vai ter que pagar as férias em dobro, que é uma multa. Então, se o seu salário é de 3 mil e ele não paga dentro do período concessivo, não te concede as férias dentro do período concessivo, ao invés de pagar 3 mil reais de férias, mais 1.000 de um terço de férias, que daria 4 mil, ele vai ter que te pagar 8 mil, 6 mil de férias, mais 2 mil de um terço de férias. Isso é para desestimular os empregadores a ficar postergando as férias do funcionário. Ok? Se houver negociação, as férias podem ser parceladas em 2 períodos de 15 dias. Só que, nesse caso, um terço de férias tem que ser pago integralmente, esse terço de férias, na data da primeira concessão de férias, ou seja, nos primeiros 15 dias de concessão. Quando a empresa concede as férias, ela precisa calcular o que é que quanto ela vai precisar pagar esse funcionário de férias. E para isso, ela precisa verificar quais verbas integram a remuneração. Na legislação já tem isso bem claro. Então, nós temos já aqui, nesse slide, temos aqui uma tabela do que vai integrar a remuneração e do que não vai. Nós não vamos falar de cada um dessas verbas, porque nós estamos tratando delas, já falamos delas em outra aula. Temos também uma outra verba, o abono pecuniário, que é quando o funcionário ele decide vender uma parte das férias. Então, por exemplo, o funcionário ele tem direito a 30 dias. E aí, por algum motivo, ele decide vender parte dessas férias. Ele pode vender até um terço, ou seja, de 30 dias, ele pode vender 10 dias. E aí ele vai receber esse dinheiro, essas férias, esses 10 dias que ele vendeu, em dinheiro e vai continuar trabalhando. O empregado, ele não é obrigado a vender férias, mas se ele quiser, a empresa é obrigada a aceitar. Ok? Dúvidas até agora? Esse abono pecuniário não é um terço de férias, tá? Um terço de férias o funcionário recebe ele sem precisar trabalhar. Nesse aqui, o funcionário, para receber, precisa trabalhar esses 10 dias. Vale transporte é um direito do funcionário que ele vai ter direito a receber um valor para poder se locomover de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Esse vale transporte pode ser dado em tickets, pode ser cartão. Então, o funcionário, digamos, o funcionário gasta 300 reais para ir e voltar do trabalho todo dia. Aí, esses 300 reais o empregador vai dar para o funcionário em ticket, em cartão, alguma coisa assim. Só que o empregador ele também pode descontar até 6% do salário do funcionário para pagar esses vales transportes.
Então, digamos, se é R$ 300, o funcionário ganha R$ 1.000, 6% daria R$ 60. Então, o empregador descontaria R$ 60 do funcionário e pagaria os outros 240 e entregaria esses tickets para o empregado fazer se locomover de casa para o trabalho e de trabalho para casa. Esse valor não é para o funcionário pegar e ir com carro próprio, é para ele andar de transporte público. Se o funcionário tem carro próprio, ele não vai receber esse vale transporte para colocar gasolina, por exemplo. Estão acompanhando? Sim. Dúvidas até agora? Então vamos em frente. Nós também temos o FGTS. Todo mês o empregado ele tem que depositar um valor numa conta de FGTS. Essa conta fica na Caixa e aí é 8% da remuneração do empregado. Então, se o funcionário ganha R$ 1.000, 8% daria R$ 80. Então, todo mês o empregador ia lá e depositar R$ 80 nessa conta de FGTS. Se o empregado for aprendiz, ele vai ter direito a 2%. Ok? Esse valor o empregado não saca ele imediatamente. O empregado, esse valor vai acumulando lá, e aí, nas hipóteses de saque, o empregado pode sacar. Por exemplo, se ele for demitido sem justa causa, ele pode sacar esse valor. Agora também, do ano passado para cá, mudou um pouquinho essas regras e abriu mais possibilidades do empregado sacar esses valores, ok? Já o INSS é diferente de FGTS. O FGTS é depositado em valor de 8%, numa conta de FGTS vinculada ao FGTS na Caixa Econômica, e esse valor vai acumulando para o empregado sacar. Esse valor não é depositado, não é descontado do salário do funcionário. Já o INSS, ele tem duas partes. Uma parte é descontado o salário do funcionário e outra parte é o empregador que paga. Esse valor de INSS não acumula para o empregado sacar. Ele dá direito ao empregado de alguns benefícios, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente. Então, esse valor serve para custear esses benefícios. O empregado não vai poder ir lá depois e sacar o valor que foi descontado de INSS. Ok? Temos um outro desconto também da folha de pagamento do funcionário, que é o imposto de renda retido na fonte. As pessoas elas têm que pagar impostos. E um desses impostos é o imposto de renda, que incide sobre rendimentos, sobre dinheiro que a pessoa ganha. Dependendo do valor que a pessoa ganhar, ele é isento, ou seja, ele não precisa pagar imposto de renda. Mas conforme a pessoa vai ganhando mais dinheiro, ele precisa pagar esse imposto de renda, ok? Então, só que a pessoa não vai ir lá na Receita e pegar o dinheiro todo mês e lá na Receita pagar. O patrão já vai descontar esse valor do salário dele, recolher esse valor e entregar para a Receita. Ok? Então, neste caso, o empregador é responsável por fazer esses descontos. Se o empregador não fizer esses descontos, o que vai acontecer? Mesmo ele não tendo feito, ele vai ser obrigado a entregar esses valores para a Receita Federal. Ok? Ele vai ser um responsável e ele vai ter que entregar esse valor para a Receita Federal, mesmo ele não tendo descontado. Nós temos também a demissão, que é quando o contrato de trabalho vai ser encerrado. Então, o que acontece? O contrato de trabalho ele pode ser rescindido unilateralmente, ou seja, tanto por parte do funcionário como do empregador. Isso não quer dizer que esse contrato vai ser rescindido sem nenhuma obrigação,
Quando o contrato é rescindido, ainda vai ter, provavelmente ainda vai ter alguma remuneração a pagar, ou seja, tempo que o empregador trabalhou, mas ainda não foi pago. Tem que ser, às vezes, tem indenizações que precisam ser pagas. Então, tudo isso tem que ser calculado quando se faz a rescisão. E, além disso, tem as formalidades. Você precisa formalizar essa rescisão. Então, para isso, para entender cada um desses tipos de o que acontece, que são vários tipos de rescisões, nós temos que entender quais são os tipos de rescisão. Então, primeiro nós temos a demissão sem justa causa, que é quando o funcionário é demitido sem o empregador ter nenhuma causa, nem ter nem nada que justifique essa demissão. Ok? Isso baseia-se no próprio direito do empregador de rescindir o contrato. Só que o empregador tem que avisar o empregado 30 dias antes que ele vai ser demitido, para que o empregado possa se preparar para esse evento. Se o empregador não avisar o empregado, isso significa que o empregador pode demitir o funcionário imediatamente, até pode, mas ele vai ter que pagar esses 30 dias em que não foi cumprido esse aviso, mesmo que o empregado não trabalhando. Ele demitiu o empregado, chegou lá para o empregado hoje e demitiu ele. Não tinha avisado antes, ele vai ser obrigado a pagar os próximos 30 dias de trabalho do empregado. Ok? Dúvidas até aqui? Esse aviso se chama aviso prévio, esses 30 dias que o funcionário avisa antes. Então, no caso do aviso prévio trabalhado, o empregado vai ser comunicado do trabalho, que ele vai ser rescindido o contrato e ele vai continuar mais 30 dias trabalhando. E aí ele vai ser demitido. Isso também funciona para o funcionário. Se o funcionário pede demissão antes, ele também vai ter que cumprir esses 30 dias. Senão, o empregador pode descontar do salário dele os 30 dias. Ok? Durante esse período de aviso prévio, quando o funcionário é demitido pelo patrão sem justa causa, então o patrão vai ter que conceder alguns benefícios para o funcionário. Que um deles é o empregado vai trabalhar com uma jornada reduzida de 2 horas por dia, ou, se o funcionário quiser, ele pode faltar até 7 dias nesse período de aviso prévio, sem nenhum prejuízo do salário. Esse tempo é utilizado para que o funcionário possa ter direito, possa conseguir ir atrás de outro trabalho, para quem tem tempo de entrevistas de trabalho, possa ter tempo de entregar currículos. Então, essas 2 horas a menos é para que o funcionário possa ter tempo de se preparar, de buscar um outro emprego. Então, o funcionário dispensado sem justa causa, ele vai ter direito a salário, saldo salário, salário que ele já trabalhou, mas ele não recebeu, férias proporcionais, aquele tempo, daqueles 12 meses, se ele não trabalhou os 12 meses, ele vai ter direito a receber proporcionalmente que ele já trabalhou. Se já tiver férias vencidas, tem direito a receber mínimo de 1/3 de férias, 13º salário. No caso de aviso pré-indenizado, também vai poder receber aviso pré-indenizado, 1/12 do salário do aviso pré-indenizado e 1/12 das férias proporcionais. Isso significa que o aviso, quando o empregador paga o aviso prévio, aqueles 30 dias que o empregado recebeu, mas não trabalhou, o empregador vai ter que pagar sobre esse valor o 13º e as férias proporcionais. Dúvidas? Temos também a demissão por justa causa. Essa demissão por justa causa é quando o funcionário se enquadra em alguma das situações previstas na lei. Então, quando o funcionário faz alguma coisa que prejudica a empresa, prejudica o empregador, e essa coisa que ele fez está prevista como uma das causas de demissão por justa causa,
o empregador pode demitir ele por justa causa. Então, nós temos uma lista no artigo 482 da CLT de quais são as causas que enquadram em justa causa. Então, são embriaguez, roubo, tudo isso se enquadra como justa causa. No caso de embriaguez habitual ou em serviço, os departamentos de recursos humanos, eles estão cada vez mais encaminhando o funcionário para tratamento, porque tem cada vez mais a interpretação de que o alcoolismo é uma doença. E como uma doença não é um motivo para demissão. Se o funcionário for demitido por justa causa, ele vai ter muito menos direito do que quando demitido por justa causa. Ele vai ter direito só ao saldo de salário de quem trabalhou, férias vencidas, se tiver, e 1/3 das férias vencidas. Isso significa que se o funcionário trabalhou do último período concessivo, aquisitivo, ele trabalhou 11 meses, ele não tinha 12 meses de férias. Então, ele não tinha férias vencidas, ele estava adquirindo direito a férias. Como ele não terminou esse período aquisitivo, ele vai perder todo esse direito de férias. Direito de FGTS proporcional também, só vai ter direito só se já tiver vencido. E também não tem direito a aviso prévio. Dúvidas? Em 2017 também foi criada uma nova causa de extinção de contrato de trabalho, que é a extinção por acordo mútuo. Quando a gente fala na extinção de contrato de trabalho por acordo mútuo, o empregado e o empregador entram em um acordo para rescindir o contrato. Então, o empregado vai ter direito a 20% de multa sobre o saldo de salário, sobre o saldo de FGTS, que é a multa por rescisão, e vai ter direito a metade de aviso prévio. E ele também vai poder sacar 80% da conta de FGTS, mas ele não vai ter direito a seguro-desemprego. Temos também os pedidos de demissão, que é quando o funcionário vai lá, olha, eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Ele também tem a opção de demissão com justa causa, que é quando o empregador não paga o salário, acontece uma coisa, o empregado também pode pedir demissão por justa causa. Quando o empregado pede demissão por justa causa, apesar de ser o empregado que pediu demissão, o empregador tem que pagar todos os direitos do empregado, como se o empregador é que demitisse o empregado. Mas a gente vai tratar mais da demissão sem justa causa. O funcionário que pede demissão vai ter que avisar com 30 dias para o empregador. Ele também não tem direito às 7 horas, 7 dias a menos de trabalho, nem a 2 horas a menos por dia de redução da carga horária. E caso o empregado não queira cumprir o aviso prévio, o empregador pode descontar do valor da rescisão o valor correspondente a um salário. Dúvidas até aqui? O término do contrato de trabalho. Existe casos em que são feitos também contratos de trabalho por prazos estipulados, contratos temporários. Então, quando esse contrato termina, o que acontece? Tanto o empregador como o empregado poderão rescindir esse contrato, inclusive antes do término. Mas quando o contrato terminar, aí não tem aquele direito de multa. Por quê? Nem o empregador nem o empregado rescindiram o contrato. O contrato terminou. Então, nesse caso, o empregado tem direito a saldo de salários, férias proporcionais, 1/3 de férias e 13º salário proporcional. Alguma dúvida? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, a aula de hoje
não tinha tantos detalhes, e como nós começamos já com o horário bem passado, bem atrasado, devido ao outro professor ter avançado, então a gente passou um pouco mais rápido. Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma observação a fazer. Se vocês não tiverem, a aula seria essa. Lembre-se de fazer as atividades de percurso, tá? Muita gente acaba não conseguindo realizar a matéria, ser aprovado, porque não fez atividade de percurso. Dúvidas? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, nós podemos encerrar a aula hoje. Boa semana a todos.